Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais uma aula, né? Hoje a gente vai entrar na unidade 5, vamos falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Essa matéria é muito legal de aprender, vocês vão gostar, tá bom? Para início de conversa, diz assim: você conheceu algumas características e propriedades dos triângulos. Você sabia que os egípcios, na antiguidade, possuíam um engenhoso método para determinar o triângulo retângulo? Leia a seguir. Conta-se que os estirados de cordas que demarcavam as terras após a enchente do Nilo utilizavam uma corda de 12 nós, com a mesma distância entre cada nó, para obter ângulos retos. Eles montavam um triângulo com vértices em 3 dos nós, como mostra a figura a seguir. O triângulo assim obtido possuía lados com 3, 4 e 5 unidades de medida de comprimento e é um triângulo retângulo, pois de seus ângulos internos mede 90 graus. O procedimento para obter cantos retos já era conhecido pelos antigos estiradores de corda, há aproximadamente 5.000 anos. Esta relação é válida para todos os triângulos retângulos e é conhecida como Teorema de Pitágoras, que vocês já estudaram. Nesta unidade, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras na relação de alguns problemas e conhecer outras relações métricas nos triângulos retângulos. Vamos começar retomando alguns elementos que podemos destacar em um triângulo. Temos lá a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, ou também a gente pode dizer que é o maior lado. E temos os catetos, que são os lados que são adjacentes ao ângulo reto, ou seja, os dois lados que formam o ângulo reto. E o lado oposto a eles se chama hipotenusa. Vocês já estudaram isso, o Teorema de Pitágoras, no 8º ano. O Teorema de Pitágoras é, sem dúvida, um dos mais importantes na matemática. Ele diz que, em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora é com você. Vamos lá? Eu não vou fazer todos, porque vocês já sabem usar o Teorema de Pitágoras, mas vamos apenas em alguns, tá? Deixa eu pegar minha caneta. Vamos lá. Utilize o Teorema de Pitágoras e determine o valor de x em cada um dos triângulos. Bom, quem é a hipotenusa aqui? É 5. 5 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Esse é o Teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, vamos lá. 5 ao quadrado é 25, x ao quadrado é x ao quadrado e 4 ao quadrado é 16, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, jogar aqui em cima. X ao quadrado é igual a 25 menos 16, que vai dar 9. X é igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, o valor de x aqui vai ser 3, ok? Ótimo. Beleza. Vocês vão fazer a B, a C e a D que vocês sabem fazer, tá? Isso aí vocês vão tirar de letra. 2. Considere o quadrado ABCD representado abaixo, cujo lado mede L. Determine a medida da diagonal desse quadrado em função de L, com D e L na mesma unidade de medida. Bom, gente, para a gente determinar a diagonal desse quadrado, a gente também vai ter que aplicar o Teorema de Pitágoras, né? Tá vendo ali embaixo que tem um ângulo reto? E o D é o oposto ao ângulo reto, vai ser, então, a hipotenusa, né? Então, a gente vai ter que D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, né? Que são os catetos, certo? Então, a gente vai ter aí, ó, que D vai ser igual L raiz de 2.
ok? A gente vai usar essa propriedade diagonal é igual a L raiz de 2 em outros exercícios aqui pra frente, tá? Por que eu cheguei no L raiz de 2? Porque... Desculpa, vou pegar aqui. Porque a medida da diagonal de um quadrado, gente, ela é sempre igual ao produto da medida de um lado pela raiz de 2. Isso é uma formulazinha pré-existente. Então, para você determinar a diagonal de qualquer quadrado, é só você multiplicar a medida do lado desse quadrado por raiz de 2. Se você não quiser fazer essa propriedade que já é pré-existente, que já existe, já foi criada por alguém, você pode simplesmente utilizar o teorema de Pitágoras e determinar a diagonal através do teorema de Pitágoras, que foi o que a gente fez aqui em cima, ó, tá? Mas se você não quiser ter todo esse trabalho de fazer o teorema de Pitágoras, você pode usar essa propriedade que já é pré-existente para diagonais de quadrados, para a diagonal do quadrado, tá? Vamos continuar? A próxima página, número 3, diz assim: agora considere o triângulo equilátero cujo lado mede L. Indique na figura as medidas dos segmentos BH e CH. Bom, BH, se o lado mede L, BH e CH é a metade de L, né? Então, L sobre 2. L sobre 2, tá? BH é esse e CH é esse. Calcule o comprimento da altura AH. A altura é essa aqui, ó. Essa é a altura, certo? AH. Tá vendo que a gente pode usar Pitágoras? Tem um ângulo reto aqui e aqui forma um triângulo, né? A gente pode usar Pitágoras. A hipotenusa é L, então L ao quadrado é igual a AH, que é essa aqui ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. Porque esse aqui é L sobre 2, né? A gente já fez aqui na letra A. A gente pode determinar o perímetro assim, tá bom? Desenvolvendo isso aqui tudinho, calculando isso aqui tudinho, a gente vai chegar em uma outra propriedade que já é pré-existente, que é para calcular a altura de triângulos, que vai ser L sobre 2 raiz de 3, tá bom? L sobre 2 multiplicado pela raiz de 3. Toda vez que você tiver um triângulo equilátero, você vai poder determinar a altura dele utilizando esta fórmula. Beleza? Também já é pré-determinado, já é pré-existente, alguém que já criou, tá bom? Analisando as respostas dos itens 3A e 3B, escreva como podemos determinar a medida da altura de um triângulo equilátero qualquer. L sobre 2 vezes a raiz de 3. Assim a gente pode determinar, tá? 4. Considere um bloco retangular cujas dimensões são A, B, C e cuja diagonal de uma face mede D. Considere também que a diagonal do bloco retangular mede D. Letra A. Observe na figura a presença de dois triângulos equiláteros. Triângulos retângulos, desculpa. BEH, que é esse triângulo pretinho aí dentro. Retângulo em E, com hipotenusa BH. E o EGH. EGH é o da base. Esse aqui, ó. E esse aqui, ó, é GH, tá? É GH, retângulo em G com hipotenusa EH. Escreva a relação de Pitágoras para cada um dos retângulos. Ótimo, vamos lá. Dos triângulos retângulos, né?
Vamos lá. Vamos escrever a relação para os dois triângulos. Vamos lá. No pretinho primeiro, a hipotenusa é o D maiúsculo, né? Então, D ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado, BE ao quadrado, mais esse ladinho aqui, ó, que é o Dzinho, né? Ao quadrado. Agora eu vou escrever a relação do triângulo da base, esse aqui, ó. Quem é a diagonal, a hipotenusa dele? É o Dzinho. É G ao quadrado, mais esse ladinho aqui, ó, que é o GH ou é o A também, né? A ao quadrado. Tá ok? Letra B. Observe que o cateto D do triângulo BEH e a hipotenusa do triângulo EGH substitua. Observe que o cateto D, observe que o cateto D de um triângulo é a hipotenusa do outro triângulo, que é esse aqui, ó. Esse aqui. É o cateto do de cima e a hipotenusa do de baixo. Substitua o valor encontrado para D no exercício anterior e determine o valor do D grande em função de ABC. Bom, a gente achou o D pequeno aqui, ó. Oh, perdão. Pera aí. A gente achou o D pequeno assim, ó. Dzinho ao quadrado é igual ao EG ao quadrado mais A ao quadrado, certo? A gente vai substituir isso aqui em função do D grande, ou seja, tá vendo que o Dzinho tá aqui, ó, pequenininho? A gente vai pegar toda essa informação, jogar aqui dentro e desenvolver, tá? Vamos lá. Eu já fiz isso e no final de substituir o D pequeno no D grande, a gente vai chegar nisso aqui, ó. D. Opa, peraí, deixa eu pegar a caneta. Substituir e desenvolver tudo. Eu vou chegar nisso aqui, ó. Que também é uma outra fórmula pré-existente, já utilizada na matemática, para determinar a diagonal de um retângulo. Essa aqui, ó. Então, para determinar essa diagonal, é só você aplicar essa fórmula. A medida do comprimento ao quadrado, mais a medida da largura ao quadrado, mais a medida da altura ao quadrado, ok? Continuando na próxima página, está dizendo assim. Escreva como podemos determinar o valor da diagonal de um bloco retangular. A gente já fez ali atrás, né? Para determinar a diagonal de qualquer bloco retangular. Qualquer bloco retangular. Diagonal de qualquer bloco retangular. É só a gente fazer as suas medidas, a soma do quadrado das suas medidas. Fazer a raiz disso, tá? 5. O cubo é um caso particular de bloco retangular, com A igual a B igual a C. Se é um caso particular, o cubo tem todos os lados iguais, determine o valor da diagonal em função de L. Bom, se todas as diagonais todas as medidas do cubo são iguais, e a gente sabe que a fórmula é essa aqui, isso vai ficar assim, ó, L ao quadrado mais L ao quadrado mais L ao quadrado, certo? E a gente vai ter que isso aqui é 3L ao quadrado, a raiz disso, ok? Que vai ser igual a L raiz de 3. Também é mais uma das fórmulas que nós vamos utilizar nesse capítulo. Essas fórmulas, gente, é bom que vocês tenham na ponta da língua, tá? Como determinar a diagonal de um bloco retangular? Assim.
Como determinar a diagonal de um cubo? Assim. Como determinar a altura de um triângulo? Com aquela outra fórmula que a gente colocou ali na frente. Como determinar outro que a gente viu aqui, a diagonal de um quadrado. Também na ponta da língua. É sempre bom ter na ponta da língua, tá? É importante saber que agora vamos conhecer mais 3 elementos do triângulo retângulo, de acordo com o triângulo retângulo ABC abaixo. Nós temos a hipotenusa, a gente já sabe qual é a hipotenusa, os catetos, a altura relativa à hipotenusa, que é essa retinha aqui, o H, a medida da projeção do AB, que é a medida da projeção do AB sobre a hipotenusa, que é o lado M, e a medida da projeção do AC sobre a hipotenusa, que é o N. Observe a figura abaixo a altura H traçada em relação à hipotenusa. Veja que é possível, a partir da altura traçada, determinar 3 triângulos: o ABC, o ABH e o ACH. Podemos afirmar que esses 3 triângulos são semelhantes, pois existe uma propriedade que envolve triângulos retângulos que diz: em todo triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide-o em 2 outros triângulos semelhantes ao maior, portanto semelhantes entre si. Mais uma propriedade dos triângulos retângulos que vocês precisam ter na ponta da língua, tá? Nós vamos estudar muitas propriedades nesse capítulo, mas lá no passo a passo da resolução dos exercícios vai ficar bem mais fácil de decorá-las, entendê-las e tê-las na ponta da língua, tá? Vamos visualizar os triângulos ABC, ABH e ACH separadamente, para verificar tal propriedade. Perceba que ABC é semelhante ao ABH, os dois que foram separados, pois os triângulos os ângulos BAC e AHB são retos, e os ângulos ABC e ABH são congruentes e comuns aos dois triângulos. Bom, é o ângulo congruente que é comum aos dois, então os ângulos são da mesma medida, né? Se são congruentes, são da mesma medida. Perceba também que o triângulo ABC e o triângulo ACH são semelhantes, pois os ângulos BAC e AHC são retos e os ângulos ACB e ACH são congruentes e comuns. Congruentes também é a mesma medida, tá, gente? Novamente. Conhecendo a semelhança entre os 3 triângulos, podemos estabelecer alguma relação entre as medidas dos seus lados. A gente já fez essas relações de semelhança, né, nos capítulos anteriores. Você já sabe que em todos os triângulos semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Assim, nós podemos escrever algumas proporções a partir delas, obter novas relações. Acompanhe. Considerando o triângulo ABC e o triângulo ABH, nós temos que a medida A está para C, assim como a B está para H, assim como a C está para N. Observa aqui no desenho, gente, ó. A está para C, assim como B está para H, assim como C está para N, ok? Considerando o triângulo ABC ao triângulo ACH, nós temos A está para B, assim como C está para H, assim como B está para M. Por eles serem semelhantes, a gente pode estabelecer relações de semelhança, relações proporcionais, tá bom? Utilizando as proporções encontradas, podemos escrever novas relações envolvendo as medidas dos triângulos. Considerando o triângulo ABC, nós temos a medida do A vai ser igual ao M mais o N, M mais o N. A medida do B ao quadrado vai ser A vezes o M. Todas essas relações foram estabelecidas desenvolvendo essas proporções aqui, multiplicando cruzado e por aí vai, tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora para os exercícios para a gente entender o processo de cálculo. O que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Eu vou começar a fazer com vocês, depois vocês vão terminar sem mim, tá?
Vamos no número 1 aqui, ó. Considere o triângulo equilátero ABC, cujo lado mede 8. Indique na figura as medidas do segmento BH e as medidas do segmento CH. Bom, se o triângulo é equilátero, o triângulo equilátero possui todos os lados iguais, certo? Então, se aqui mede 8 e aqui mede 8, aqui vai medir 4 e aqui vai medir 4, certo? Então, 4 e 4. Calcule o comprimento da altura. Como que a gente calcula a altura de um triângulo? Volta lá na página. Deixa eu ver aqui o número da página. Volta aqui na página 181 e você vai ver a altura é L sobre 2 vezes a raiz de 3. Quem é a medida do L? É 8. Então, é 8 sobre 2 vezes a raiz de 3, certo? 8 sobre 2 vai ficar 8 raiz de 3 sobre 2. 8 dá para dividir por 2, vai dar 4. 4 raiz de 3. A gente pode calcular assim, mas a gente também podia calcular aplicando o teorema de Pitágoras, né? Era só a gente fazer 8 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado vezes x ao quadrado. Chamava aqui de x. Que também é dar 4 raiz de 3, tá bom? Mas assim é bem mais fácil. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 3 raiz de 5. E um dos catetos mede 3, a menos do que o outro. Determine o valor de cada um dos catetos. Bom, vamos lá. Vou primeiro determinar os catetos, tá? A hipotenusa é esse aqui. Um cateto eu vou chamar de x e o outro eu vou chamar de x menos 3, porque é 3 a menos, né? Então, é só fazer Pitágoras, tá? A hipotenusa ao quadrado, 3 raiz de 5 ao quadrado, vai ser igual a x ao quadrado, que é o primeiro cateto, mais x menos 3 ao quadrado. Depois vocês vão calcular isso aqui, tá? Não vai dar espaço para calcular aqui, vocês calculem no seu caderno e tragam a resposta para cá, tá bom? Facinho, só desenvolver normal, como se fosse uma equação. Número 3, deixa eu dar uma explicada no número 3 também. E aí vocês vão seguindo os outros exercícios sem mim. Utilizando as relações métricas no triângulo retângulo, determine o valor dos termos desconhecidos. Bom, aqui ó, valor do x aqui. O que a gente pode fazer para utilizar, para aplicar? Ó, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo grande, descobrir a medida daqui. Todos aqui vocês vão aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir, tá? Para você depois descobrir o valor do x. Aqui tem um 9 e tal, por aí vai, ok? Ou vocês podem vir aqui e utilizar essas relações aqui de proporcionalidade que nós estudamos aqui, olha só. Nesse caso aqui, você pode comparar o triângulo com esse daqui, ó. Deixa eu pegar a caneta para mostrar para vocês melhor. Ó, o x aqui equivale a esse c aqui, certo? Então, vem aqui na relação métrica, ó, onde você acha que você vai encontrar o c? Aqui, ó. C ao quadrado igual a A vezes N. Só que A é aqui, e aqui é 25, certo? E N é aqui, e aqui é 9. Essas relações aqui vai ser difícil de vocês decorarem, eu acredito, porque são muitas. Mas tem anotadinho assim num post-it. Vocês adoram post-it? E coloca aqui para ajudar os exercícios. Aí o que você vai fazer? C ao quadrado é igual a A vezes N, ou seja, x ao quadrado é igual... Quem é o A daqui? 25. Quem é o N daqui? É 9.
É fácil, galera. Viu só? Essas são as relações que vocês vão usar para fazer, tá bom? E aí vocês vão calculando aqui, que é molezinho. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.